Queridos irmãos e irmãs, neste domingo celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E com essa celebração nós iniciamos a Semana Santa. Nós temos como palavra de Deus desse dia Marcos capítulo 11, versículo 1 a 10, Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7, Salmo 21, alguns versículos do Salmo 21 como resposta, Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11, e Marcos capítulo 14 até o capítulo 15, versículo 47. Vamos meditar com alegria santa palavra de Deus. Minha saudação a todos os queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos uma palavra de Deus riquíssima para a nossa contemplação. Esse domingo é chamado de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, porque recorda dois fatos da vida de Jesus, a sua entrada em Jerusalém e a sua paixão. É o único domingo do ano no qual nós celebramos, meditamos o Evangelho da Paixão do Senhor. Então, no primeiro Evangelho, Marcos capítulo 11, versículo 1 a 10, nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, na versão de Marcos. E é muito interessante porque ele está cumprindo uma profecia de Zacarias de que o rei deveria entrar montado num jumentinho na cidade santa. Vale ressaltar que o jumento era um animal pacífico. Se o rei entrasse montado num cavalo, era sinal de que era uma invasão, sinal de guerra. Então, este rei vem pacífico para poder governar. Jesus conhecia as Escrituras e ele entra em Jerusalém de propósito. Desta forma, a fim de ser reconhecido como Messias pelo povo. Mas nós veremos que ele é um Messias absolutamente diferente, absolutamente distinto. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, as demais leituras já vão nos introduzir nesse mistério desta diferença desse messianismo de Jesus. Então veja, a profecia de Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7, é um dos textos, é o quarto cântico do servo sofredor, onde este servo, escolhido por Deus para salvar, redimir, libertar Israel, este servo, ele é perseguido, é caluniado, mas ele não desvia o rosto dele da violência que ele recebe dos adversários. Ele permanece firme na sua decisão, rosto impassível como pedra, na decisão de realizar o projeto do Pai. Assim também foi com Jesus, porque diante da iminência da cruz, ele poderia ter fugido, mas não, ele permanece fiel até o fim. Depois, o Salmo 21, 22, ou seja, que é alguns versículos do Salmo 21, 22, cujo refrão é: meu Deus, por que me abandonastes? Nós cantaremos isso em resposta. Ou seja, é o salmo de alguém que é justo, que espera uma intervenção de Deus e não vê essa intervenção de Deus chegar. Então, num primeiro momento, quem está rezando este salmo, ele está se sentindo verdadeiramente abandonado por Deus. Ele espera que vá acontecer uma outra situação e, no entanto, ele sofre a perseguição e a maldade da parte do ser humano. Inclusive, só uma curiosidade exegética, Todos os exegetas defendem que os relatos da paixão de Cristo são construídos, narrados a partir do Salmo 22. Os catequistas, já sabendo que Jesus morreu e ressuscitou, inspiram-se no Salmo 22 para narrar a paixão de Cristo. Por isso que, num primeiro momento, é um justo que está sofrendo perseguição por parte dos malvados, mas a partir da metade do Salmo para frente, este justo, ele já manifesta uma confiança de que Deus haverá de lhe salvar. Por isso, a partir do versículo 23, o Salmo já adquire uma conotação extremamente positiva. A segunda leitura da Santa Missa nos apresenta justamente a interpretação teológica daquilo que aconteceu na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. Porque vai dizer que Cristo, sendo Deus, esvaziou-se de sua condição divina, até a forma de escravo, até a morte numa cruz, obedecendo ao projeto do Pai. Foi o mais humilhado e por isso é o mais exaltado pela sua ressurreição. Então,
ao meditarmos a paixão de Cristo, ao meditarmos a morte de Cristo na cruz por nós, nós contemplamos Deus que se esvazia a tal ponto de morrer no nosso lugar. Deus que se esvazia a tal ponto de padecer as consequências do pecado no nosso lugar para que nós sejamos reconciliados, para que nós sejamos perdoados. E isso se torna para nós um exemplo. Ou seja, se Deus em Cristo se esvazia, se humilha, nós também, diante dos outros, diante da comunidade cristã, diante da sociedade, diante dos demais, devemos também ter essa postura de humildade. Alguns teólogos refletem que, por exemplo, a perca da importância da igreja hoje na sociedade retrata justamente também esse mistério de kenosis, para que a gente possa ser uma igreja mais humilde, mais simples, mas com um testemunho mais qualificado da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o Evangelho de Marcos, capítulo 14, do capítulo 14 até o capítulo 15, versículo 47, é toda a narrativa da paixão de Cristo segundo o evangelista Marcos. Então veja só, o que nós sabemos do ponto de vista histórico é que Jesus foi preso, crucificado. Foi preso, crucificado. Entre a prisão e a crucificação, ou seja, o que nós temos nos evangelhos é catequese, é teologia. Quem está escrevendo esse texto já sabe que Jesus é o Cristo, já sabe que Jesus é Deus, já sabe que Jesus foi ressuscitado. Então não se trata de informações históricas, mas se trata de catequese, se trata de teologia. Eles querem refletir qual é o sentido da morte de Cristo na cruz. O sentido da morte de Cristo na cruz. Então, para nos ensinar que Jesus é um Messias absolutamente diferente. Jesus é o Cristo, é o Messias, conforme nós vimos no primeiro evangelho? Sim, ele entra em Jerusalém para ser reconhecido como Messias. Mas só que ele não será o Messias davídico, Messias filho de Davi. Ou seja, o Messias rei poderoso que vai libertar Israel da dominação política. Não. Ele é o Messias da primeira leitura da Santa Missa. O servo sofredor, o servo de Isaías. Ele salva e redime Israel, salva e redime toda a humanidade, é pela entrega voluntária da própria vida na cruz, para salvar o povo de Israel e para salvar toda a humanidade da pior de todas as escravidões, que é a escravidão do pecado. Reconciliando-nos com Deus, trazendo paz entre o céu e a terra, e nos ensinando qual é o caminho de instaurar o reino dele, o messianismo dele no mundo. Ou seja, a gente só constrói um mundo de paz, um mundo que Deus deseja, se a gente estiver disposto também a dar a nossa vida como Cristo deu a vida dele por cada um de nós. Então, este evangelho já é colocado no início da Semana Santa para nos introduzir no grande mistério da paixão que haveremos de celebrar no decorrer dessa Semana Santa, mas também que você possa pensar e contemplar como que hoje é difícil para nós entender um messianismo, um Messias que morre na cruz. Um Deus que salva entregando a própria vida. E não tem outro caminho de salvação. E não tem outro caminho de salvação. Jesus é o Cristo? É. Jesus é rei? É. Mas é um rei que salva, liberta, cura, governa, entregando a própria vida por amor e deixando para os seus discípulos e discípulas esse mesmo caminho a ser seguido como caminho de salvação. Então desejo a você uma feliz Semana Santa, que Deus te abençoe. Você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, você vai acompanhar o programa O Pão da Palavra de modo especial na quinta, na sexta e no sábado santo, breves reflexões da Palavra de Deus para nos ajudar a rezar nesta Semana Santa. Que Deus te abençoe. Meu querido abraço também a todos os queridos radiovinhos da Rádio Comunidade FM e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Voltamos com o programa O Pão da Palavra normalmente no próximo domingo de Páscoa, e naquela ocasião lhes terei a oportunidade de desejar uma feliz Páscoa. Estamos divulgando a nossa peregrinação para a Terra Santa no dia 4 ao dia 12 de novembro deste ano. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Man. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Uma feliz Semana Santa.